Os russos estão sendo obrigados a usar Ladas e Nivas. Um verdadeiro balde de parafusos. Apodrecem instantaneamente. Apodrecem por dentro. O Kremlin tornou os carros estrangeiros inacessíveis ao aumentar os impostos sobre eles em centenas de vezes. Esse é o aumento da chamada taxa de reciclagem. O aumento não é apenas grande, é simplesmente enorme. Não sobrou alternativa. Estão nos obrigando a comprar carros russos. Só que esses carros russos também estão ficando cada vez mais caros. Rapaziada, olha esse preço! O carro está meio que se desmanchando. Simplesmente, que vergonha! E a pergunta, agora dá para fazer carros normais? Na Avtovaz respondem. Pode ser, mas para quê? Como essas palavras se tornaram, ao mesmo tempo, símbolo e diagnóstico da indústria automobilística russa? E por que provocaram a fúria dos russos? Quantas pessoas já saíram às ruas em atos de protesto? E será que o Kremlin conseguirá arrecadar ainda mais dinheiro por meio de suas manobras? Assista na reportagem especial Taxa de Reciclagem. Como Putin rouba os motoristas para financiar a guerra. Raiva. Tiraram de nós os automóveis. Indignação. Totalmente sem fundamento. Completamente injustificável. Insultos dirigidos ao governo. São degenerados. E a pergunta que fica suspensa no ar. Até quando vão aguentar isso? Quando você aguenta tudo calado, passam por cima de você. Essa é a reação dos russos à decisão da liderança do país de aumentar a taxa de reciclagem. Ela cresceu centenas de vezes para veículos importados na Rússia com potência superior a 160 cavalos de força. Como resultado, os carros atingidos por esse aumento ficam 2 vezes mais caros. Ou seja, você compra um carro estrangeiro e ainda paga o mesmo valor, ou até mais, apenas como taxa de reciclagem. O lixo sai mais caro do que o próprio carro. Isso foi demonstrado de forma muito clara por um automobilista russo. Antes do aumento, a taxa de reciclagem para esse carro era de 5.000 rublos. Depois do aumento, passou a ser de 3 milhões de rublos. Ou seja, aumentou 600 vezes. Não se entende por quê. O mesmo aconteceu com a taxa de reciclagem aplicada aos carros elétricos. Veja o popular Zikr 001. Antes do aumento, a taxa era de cerca de 3.500 rublos. Depois do reajuste, passou a 2 milhões e meio de rublos. Os motoristas russos estão em choque. Quem sonhava em comprar um bom carro, quem economizou por anos, foi obrigado a se despedir do próprio sonho. Ou então precisa entregar ao Estado cerca de 3 milhões de rublos, quase 40 mil dólares, por cima do preço do carro, como o chamado lixo. Esse aumento não é só grande. Grande. É como se dissessem simplesmente, nos deem dinheiro, nos deem dinheiro. Essa taxa de reciclagem é manipulada como querem. Hoje é assim, amanhã muda. Depois de amanhã, fica 100 vezes maior. No fim das contas, a mensagem é clara. Nos deem dinheiro, pura e simplesmente. A taxa de reciclagem é maior do que o preço do carro. Como isso é possível? É um imposto tirado do ar. Essa mensagem apareceu em um telão durante a chamada linha direta com Putin. Na realidade, havia dezenas de milhares de mensagens semelhantes, mas apenas essa conseguiu, por acaso, furar a moderação. O ditador foi cuidadosamente protegido de perguntas incômodas. Mas uma russa indignada com a taxa de reciclagem decidiu usar um truque. Colocou um kokoshnik. Kokotnik? Pois é, então vai. O que é esse kokotnik? Esperei muito para conseguir fazer uma pergunta para você. Diga, por favor, o que vai acontecer a seguir com os automóveis? Vamos migrar para a indústria automobilística nacional? Por que aumentamos a taxa de reciclagem? Eu, por exemplo, juntei dinheiro por 5 anos para comprar um carro. Queria comprar um importado. Cheguei no 1º de dezembro. E o importado tinha simplesmente desaparecido, porque ficou muito caro. E agora vou juntar dinheiro por mais 5 ou 6 anos. O quê? Eu devo comprar um Moskvich? Pergunta a garota com ironia. A resposta de Putin claramente decepcionou a garota. Na prática, ele disse a ela, sim, compre o que é montado aqui na Rússia. Se não for Moskvich, então Lada. Mas não um importado moderno. Você falou isso diretamente. Isso ficou caro demais e não seria melhor comprar um carro nacional. Claro. Seria estranho se eu dissesse, comprem um carro estrangeiro. E aqueles que têm dinheiro para pagar o dobro do preço por um automóvel, podem comprar importados. Com a taxa de reciclagem, o Kremlin quer tapar buracos no orçamento. Isso está ligado à tentativa do Ministério das Finanças de obter receita adicional. Em seguida, Putin conta que a taxa de reciclagem foi aumentada apenas para carros caros. Convence dizendo que não há tantos automóveis com motor acima de 160 cavalos de potência. Mas isso é mentira.
Mesmo segundo dados da agência russa Autostat, os carros a partir de 160 cavalos de potência respondem por 68% das vendas de automóveis novos, ou seja, significativamente mais da metade. E eles ficaram 2 vezes mais caros. Mas outros carros também ficaram mais caros, inclusive os com motores de até 160 cavalos de potência e aqueles que foram importados para a Rússia há muito tempo e que nem sequer estão sujeitos à taxa de reciclagem. Eles também encareceram. Só que não 2 vezes, mas em 30% a 40%. Os preços dos carros na Rússia bateram todos os recordes. E isso não é surpreendente. São as leis do mercado. Isso não significa que, se aumentarmos a taxa de reciclagem para automóveis com potência acima de 160 cavalos e pronto. E que, portanto, os carros até 160 cavalos não vão encarecer. Não, imediatamente. Porque a demanda por carros até 160 cavalos de potência vai aumentar. Compre um carro, enquanto ainda não é tarde. Muitos, para isso, estão pegando empréstimos. Os russos correram para adquirir automóveis com potência do motor até 160 cavalos, enquanto ainda não aumentaram a taxa de reciclagem também para eles. As pessoas temem que não reste muito tempo. Tenham certeza, esse limite vai ser reduzido. Primeiro vão baixá-lo para 150, depois para 130, depois para 100, depois para 80 e assim por diante. E assim sucessivamente. Ou seja, eles vão proibir tudo para vocês. Vocês devem comprar carros a preços absurdamente altos. Todos os nossos vizinhos já estão rindo de nós. No Cazaquistão, no Uzbequistão, os carros lá são $500 mil, $1 milhão mais baratos do que aqui. O frenesi no mercado automobilístico da Rússia já é observado há vários meses. Ainda no outono do ano passado, ao saber das intenções das autoridades de aumentar a taxa de reciclagem para carros com motores acima de 160 cavalos de potência, pessoas que tinham dinheiro para um bom carro correram para comprá-los, para conseguir antes do 1º de dezembro, o dia em que esse aumento entrou em vigor. E esse frenesi foi tão grande, a demanda cresceu tanto, que os vendedores, claro, aumentaram os preços. Seria pecado não aproveitar isso, quando as pessoas estão prontas para tudo, só para comprar um carro o mais rápido possível. Os automóveis já naquela época ficaram tão caros que até a Nabiulina começou a reclamar. E isso, segundo ela, leva ao crescimento da inflação no país como um todo. Uma contribuição adicional para o crescimento nos últimos meses foi dada pela expansão da demanda por automóveis às vésperas do aumento da taxa de reciclagem. Quem não conseguiu, então vai andar de lada. O governo russo planeja tornar gradualmente todos os carros importados o mais caros possível, inacessíveis para a maioria. E dessa forma, querem obrigar as pessoas a comprar automóveis feitos na Rússia. Exatamente obrigar. Porque outros métodos não funcionam. Os russos não querem comprar carros nacionais. A famigerada Lada é anunciada em todo lugar. Mas a popularidade nacional só vai para as paródias dessa propaganda. Lada, управляй, **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 �e Carrozinho bom? E o chefe da Avtovaz, Maxim Sokolov, também senta ao volante, diante das câmeras. Mas aquilo que deveria virar propaganda se transforma em vergonha. Bem durante a apresentação da nova Lada Aura, o carro não liga. O dirigente da Avtovaz tenta de novo e de novo, mas o resultado é o mesmo. Não liga? Tem alguma coisa errada com ela. Lada. Alguma coisa errada com ela. Essas palavras poderiam virar um slogan alternativo da Avtovaz. Os carros dela quebram o tempo todo. Até mesmo aqueles que acabaram de sair da linha de montagem com quilometragem mínima. Deles, de repente, começa a sair fumaça. Olha, fumaça debaixo do capô. Quase um carro novo. Fede, caramba. Chega, chega! Os novos modelos da Lada quebram até mais do que os antigos. Já há muitos anos, os russos dizem invariavelmente a mesma coisa sobre esse carro. Comprei um balde de parafusos, olha aí. Ora o motor começa a bater. Como isso pode acontecer num motor novo? Dá a impressão de que desde a fábrica já colocaram um comando de válvulas usado. Ora surgem sozinhas rachaduras no para-brisa, quando o carro fica parado no calor. No estacionamento de vocês havia umas 10 Vestas com a mesma situação. O vidro rachou ao sol. Esses automóveis muito rapidamente ficam cobertos de ferrugem. O
tanque de combustível às vezes não abre. O que fazer então? O que fazer? O que fazer? Como abastecer o carro? Os botões travam, bom? E centenas de outras coisinhas. Por exemplo, o barulho da bomba de combustível dentro do salão. A sensação é de que vocês criaram ratos aqui. E desses defeitos aqui, na verdade, tem muitos. Às vezes, os problemas com os carros da AvtoVAZ começam logo após a compra. Aqui está. O recém-criado feliz proprietário de uma Niva ainda nem conseguiu sair da concessionária. E, de repente, descobre isto aqui. Niva, por favor, eu te peço muito. Diz que isso foi impressão minha. Diz que isso não é teu. Até nova na loja ela quebra. As pessoas que compraram a Niva logo se arrependem disso. Niva, ela simplesmente não quer viver. Apodrece instantaneamente. Apodreceu por completo. Apodreceu por dentro. O carro tem 20 mil de quilometragem, um pouco menos, e ele já está todo se desfazendo. Simplesmente tudo o que podia, tudo se desfez. Ainda pior é a situação com o novo UAZ Patriot. Os russos reclamam. Pelas características técnicas, ele está mais próximo de um trator velho do que de um automóvel moderno. Esse carro não vai andar. Chamar isso de carro é impossível. É um escárnio contra o ser humano. Contra as pessoas, contra os cidadãos, contra o país. A indústria automobilística russa existe graças à ajuda do Estado. No ano passado, ela recebeu 1 trilhão de rublos em subsídios do orçamento público. E nem isso ajuda. Mesmo assim, os funcionários da AvtoVAZ não têm com que receber salários e são transferidos para uma jornada de trabalho de 4 dias. Não importa quanto dinheiro se jogue nessas fábricas, o problema não desaparece. Se os carros são de qualidade extremamente baixa e ninguém quer comprá-los, a empresa vai à falência. E trilhões em subsídios são algo parecido com um aparelho de respiração artificial para um paciente em coma. Sim, sem eles a Lada morre. Mas para que essa Lada é necessária, afinal? Essa pergunta já está sendo feita até por propagandistas do Kremlin. Que tipo de produção popular é essa, quando o povo não usa os resultados da produção popular? Por que o Estado orçou toda essa história, se isso acabou ficando apenas para um círculo restrito de degenerados? Opa, quis dizer membros do governo. Membros do governo e outros políticos russos de fato estão sendo forçados a migrar para Ladas. Putin exigiu que servidores públicos andem apenas em carros de produção nacional. Eles foram comprados de forma centralizada para diferentes órgãos. No começo, os políticos ficaram muito abatidos com isso. Eu agora entendi plenamente o que é um carro Lada Vesta. Na Duma estatal agora temos um Lada Vesta. Eu ando nele. Mas não importa que eu bata a cabeça no teto de vez em quando. Dá para se adaptar de algum jeito. Mas ele é muito pequeno. Mas agora, os servidores públicos resolveram o problema de forma eficaz. Começaram a alugar carros importados para seus órgãos. E as Ladas, enquanto isso, ficam paradas nos estacionamentos. As autoridades russas planejam obrigar também os taxistas a usar exclusivamente automóveis nacionais. Os taxistas, por sua vez, imploram para que isso não seja feito. Dizem que não vão conseguir trabalhar com carros tão não confiáveis, não confortáveis e caros de manter. Por mais que o Kremlin tente impor a Lada a todos os russos, o balde de parafusos não consegue virar um carro popular. Porque deixou de ser popular. Entendem? Isso é antipopular. A indústria automobilística russa não aguenta a concorrência. Seus carros vendem cada vez pior. No ano passado, a AvtoVAZ informou uma queda de 40% na produção. E agora, o governo russo aumentou em centenas de vezes a taxa de reciclagem sobre carros importados. Eles ficaram muito mais caros. A AvtoVAZ ganhou a possibilidade de competir com eles, ao menos pelo preço. Mas, em vez disso, a AvtoVAZ também aumentou os preços. Rapaziada, olha esse preço. Isso aqui tá meio que se desmanchando. Vocês estão de sacanagem? Isso é o quê? Ai, ai, ai. Simplesmente uma vergonha. Simplesmente. O cálculo da AvtoVAZ é muito simples. Os importados ficaram inacessíveis. Dá para aumentar os preços também dos próprios carros. As pessoas não têm para onde correr. Vão ter que comprar Ladas. E aqueles que não têm dinheiro nem para Ladas novas, vão andar nas antigas, que o povo já apelidou há muito tempo de caixões. A situação com a taxa de reciclagem e o encarecimento de todos os automóveis irrita muito os russos, mas a verdadeira onda de ódio foi causada por uma entrevista do chefe de projetos da AvtoVAZ, Oleg Grunenkov. Perguntaram a ele, será que agora ao menos dá para fazer um carro de melhor qualidade? Dá para fazer um análogo do BMW Série 5? Pode ser, mas pra quê? E realmente, para quê? Se os importados pretendem, com o tempo, ser retirados ao máximo do mercado russo. Para que se orientar pela qualidade deles?
Dá para continuar montando carros que os russos chamam de... balde de parafusos. Mas os russos ainda têm escolha. Dá para comprar um importado com potência do motor de até 160 cavalos. Esses modelos, por enquanto, não foram atingidos pela taxa de reciclagem draconiana. E a maioria das pessoas vai fechar as contas e entender o que precisa comprar. Avtovaz ninguém vai comprar. Idiotas não existem. Nós não vamos pegar esses nossos baldes. Não vamos. Vamos continuar andando de importados. Há ainda outra opção. Mesmo se a pessoa sonha com um automóvel com motor acima de 160 cavalos de potência, mas não quer pagar uma taxa de reciclagem enorme, os chineses ajudam. Eles já estão preparando um esquema funcional para isso. Os irmãos chineses, o que eles fizeram? Nas fábricas deles, escolheram algumas das posições mais populares de venda aqui na Rússia, onde havia mais de 180 cavalos de potência, deram uma mexida no software do carro e reduziram de 180, de 170 cavalos de potência para 150 cavalos de potência. Ou seja, esses carros poderão ser importados para o país sem o pagamento das taxas gigantescas do imposto. E já quando a pessoa receber o automóvel na Rússia, poderá ir até a concessionária e lá aumentar a potência do motor, por um preço relativamente baixo. Vão nos cobrar agora 40 a 50 mil pelo aumento de potência e ainda vão dar uma garantia adicional por isso. O crescimento explosivo desse tipo de esquema é só questão de tempo, mas por enquanto, o aumento da taxa de reciclagem revoltou os russos. Em Vladivostok e Novosibirsk, as pessoas saíram às ruas para protestar. As pessoas chamam o aumento da taxa de reciclagem em centenas de vezes de roubo e de fraude por parte do Estado. Os manifestantes estavam com cartazes: "Sou patriota, mas não sou idiota." Toda essa história da taxa de reciclagem, já desde o começo era uma grande armação. É só imaginar que um Toyota Camry, depois da introdução da taxa de reciclagem, vai passar a custar como um apartamento. O que mais me irrita na vida é quando o nosso governo nos trata e nos considera idiotas. E acha que a gente não entende nada. Nós entendemos tudo, entendemos que ninguém recicla nada. Sinceramente, quem de vocês que está agora nesta praça já reciclou um carro alguma vez na vida? E vocês conhecem pelo menos uma pessoa que tenha reciclado um carro? Nesse caso, as pessoas estão absolutamente certas. Na Rússia, automóveis não são reciclados. Para isso, são necessárias empresas de alta tecnologia de reciclagem completa, como, por exemplo, na Alemanha. Na Rússia, não existe nada parecido. Nenhuma fábrica de reciclagem foi construída. Então é preciso entender que isso não é taxa de reciclagem nenhuma. É um imposto adicional sobre automóveis, sobre máquinas agrícolas, que o Estado introduziu para arrecadar mais dinheiro. Por isso a palavra reciclagem é vazia. Não há nada por trás dela. Os russos têm de pagar, ao comprar um carro, enormes quantias por uma reciclagem futura, que na realidade ninguém jamais vai realizar. Na própria Europa, a taxa de reciclagem existe apenas em alguns países. Por exemplo, na França ou na Áustria. E não são dezenas de milhares, mas apenas 4 euros. Nos Países Baixos, um pouco mais, 45 euros. Mas em muitos países, é zero. Não existe taxa de reciclagem. E na Polônia, por exemplo, as pessoas recebem dinheiro por levar seus carros velhos para reciclagem. Na Polônia, o valor pago ao proprietário do carro é calculado com base no peso do veículo. Por exemplo, um zloty por quilo. No total, por um automóvel que já cumpriu sua vida útil, a pessoa pode receber um valor equivalente a 350 euros. E isso não é caridade. É um negócio lucrativo, porque a empresa, ao realizar a reciclagem, obtém matéria-prima secundária, por exemplo, metal, que depois será reutilizado. Mas na Rússia, ninguém sequer planeja construir esse tipo de empresa. Mas quando as pessoas reclamam, o preço dos automóveis está subindo. Quando perguntam ao Putin, para que serve essa enorme taxa de reciclagem? O dono do Kremlin só enrola e engana as pessoas. Isso é feito para resolver problemas ambientais. Aqui surge um silêncio constrangedor. As pessoas entendem que o Putin está mentindo, que não existe reciclagem nenhuma, nem preocupação ambiental. E o Putin entende que está mentindo. Fica ali parado, com um sorrisinho. A resposta à pergunta, quando é que finalmente haverá carros normais na Rússia e a um preço normal, nunca foi dada. O ditador se interessa por algo totalmente diferente. Essa ideia é, dane-se todo mundo, todas as necessidades de vocês. Eu preciso arrecadar dinheiro para o orçamento por qualquer meio possível. Por isso eles inventam alguns impostos completamente insanos. Querem tirar dinheiro de qualquer jeito, então é isso que inventam. O aumento da taxa de reciclagem, o aumento do IVA, o crescimento acelerado de outros impostos e tributos, tudo isso é consequência da guerra.
Depois de 4 anos da chamada Operação Militar Especial, o Kremlin queimou todas as suas reservas. Ficou com a mão abanando. No orçamento surgiu um buraco gigantesco. E agora só dá para fechá-la às custas do bolso dos russos. Putin procura dinheiro para continuar a guerra e obriga todos os seus cidadãos, proprietários de automóveis, a pagar por isso. Embora não apenas eles. O governo da Rússia planeja aplicar a taxa de reciclagem não só a carros, mas também a eletrônicos. Ou seja, se uma pessoa compra um computador, uma impressora ou uma televisão, significa que a pessoa tem dinheiro. Então vamos roubar essa pessoa. Por isso a taxa de reciclagem acabou se tornando um quase imposto muito conveniente para o governo, que pode ser aplicado em qualquer ponto da economia. E eles vão usar isso ativamente. As novas alíquotas da taxa de reciclagem, assim como o aumento de outros impostos e tributos, mais uma vez mostraram a verdadeira atitude do governo da Rússia em relação aos russos, como servos, dos quais se pode tirar o último. A quem se pode ordenar andar em sucata descarada e proibir o uso de automóveis confortáveis e convenientes. A quem se pode contar mentiras descaradas sobre cuidado com o meio ambiente, enquanto na realidade se expolia até o fim e se obriga a financiar uma guerra sem sentido. Só que o Kremlin não levou em conta que até mesmo servos sem direitos podem perder a paciência. Até cidadãos zumbificados pela propaganda, mais cedo ou mais tarde vão entender que estão sendo enganados. O processo não pode ser eterno. A gente aguenta. Quando você aguenta, montam em cima de você. Por quanto tempo ainda os russos vão permitir que montem neles? A pergunta é para os próprios russos. Alguém vai sair para protestos, talvez mais massivos e com exigências mais radicais. Alguém, contornando todas as novas regras, vai comprar um carro importado. As pessoas vão encontrar um jeito de não pagar a taxa de reciclagem astronômica. A arrecadação dela para o orçamento não vai crescer, pelo contrário, vai cair. Mas o que vai aumentar é o desejo dos russos de mudar o poder. Muitos já começam a entender que utilizar na Rússia, em primeiro lugar, é preciso o regime putinista. Maxim Urlapov, reportagem especial. Inscreva-se no nosso canal o ATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.